Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Salinha Criativa, tia Keila Menezes. Olha eu aqui com mais uma história. Olha só, hoje eu vou contar uma história muito legal, vou mostrar os visuais que eu fiz e tem vídeo mostrando boa parte desses visuais que eu fiz, certo? Então, eu vou utilizar uma referência bíblica, vou utilizar uma história na Bíblia e vou utilizar um tema. São três coisas diferentes. O tema primeiro é: a oração é a chave da vitória. O versículo chave que eu vou usar é Mateus 21:22. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. E a história que eu vou utilizar está lá em Atos 12, que fala sobre a prisão de Pedro. Através da história, eu vou exemplificar para as crianças o poder da oração na prática, né? Como eu já disse no vídeo anteriormente, a Bíblia, para as crianças, às vezes é muito teórica, então a gente tem que trazer o quê? Visuais para que elas assimilem, acomodem o conhecimento, a palavra dentro do coraçãozinho delas, né? E nada melhor que visuais, certo? E como eu já falei para vocês, a Salinha Criativa vem trazer para vocês tudo que é de mais fácil, rápido, objetivo e muito criativo, tá? Eu vou começar a história como se eu estivesse contando para as crianças, ok? Então, vamos lá. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a tia Keila, a paz do Senhor a todos vocês. E hoje eu estou aqui muito feliz porque eu vou fazer, sabe o quê? Eu vim trazer a palavra de Deus para vocês. E na Bíblia, sabia que na Bíblia, toda ministração, eu gosto de falar isso, porque na Bíblia você vai aprender português, matemática, ciência, geografia, história, arte, tudo que você imaginar para viver, para ter uma vida plena, está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Então, hoje eu vou ensinar para vocês algo muito importante. Mas antes disso, eu quero perguntar para vocês se vocês costumam falar com Deus. Vocês costumam falar com Deus? Ah, tia Keila, eu costumo de vez em quando. Mas sabia que é muito importante você falar com Deus através da oração. Como que é a oração, tia Keila? A oração é você falar com Deus assim como eu estou conversando com vocês, falando com vocês, ou como você conversa com um coleguinha. Você tem um amigo, você gosta muito dele, gosta de conversar, gosta de falar de coisas de brincadeira, de escola. Então, com Deus é a mesma coisa. Você vai falar com Deus, você pode gesticular do jeito que eu estou falando aqui agora. E por isso eu quero falar para vocês que algo que Deus nos deu é muito importante, é o tempo. Então, a gente tem que tirar tempo para falar com Deus, para orar, porque a oração, ela move montanhas. A oração, ela abre portas onde não tem nada. Lá em Mateus 21:22, na palavra de Deus, fala assim, ó: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. A oração é tão importante que Jesus, quando ele esteve aqui como homem, ele deixou uma oração como exemplo, que é a oração do Pai Nosso, não é mesmo? O tanto que é importante. Por isso que vocês também, não é só os adultos que tem que ter o momento. A oração você pode fazer também em todo o tempo, no pensamento. Na Bíblia fala que a gente tem que orar sem cessar. Quando a palavra de Deus fala que a gente tem que orar sem cessar, é porque a gente pode e tem esse poder de quê? De orar em pensamento. E Deus que está lá no céu, Ele é o Pai Todo-Poderoso e Ele quer nos dar o melhor dessa terra. Ele quer que a gente viva pleno, que a gente viva com saúde, com alegria. Ele vai ouvir a nossa oração, mas você tem que orar e crer. Crer é o quê? Acreditar que aquilo que você está pedindo, se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Como assim, tia Keila? Eu vou orar, fazer tantas coisas e se ainda for da vontade de Deus?
Sabe o semáforo, quando a gente está no trânsito, não é? Não tem o tempo de passar, o tempo de esperar e o tempo de não pode, não é? No semáforo não tem? Assim também é o tempo de Deus em responder às nossas orações. Tem coisas que Deus vai falar na hora, que sim, você fala assim, Senhor, eu preciso tanto disso, Deus me ajuda disso, eu preciso, sabe, você pode orar e Deus, em resposta, Ele vai falar, sim, eu vou fazer esse milagre porque está na hora, porque é minha vontade, você já está preparado. Mas vai ter momento de esperar. Vai ter oração que a gente vai fazer e o milagre não vai acontecer na hora. O milagre não vai acontecer amanhã. O milagre não vai acontecer depois de amanhã. O milagre vai ter um tempo certo de acontecer. Por isso a gente vai ter que o quê? Esperar. Isso mesmo, a gente vai ter que esperar. Porque Deus, em tudo Ele sabe. Às vezes a gente quer algo e o nosso coraçãozinho não está preparado. Às vezes você quer muito isso, algo, e aquilo vai afastar você de Deus. Então Deus ainda vai trabalhar na situação, trabalhar no seu coraçãozinho, trabalhar naquela causa, e no tempo certo Ele vai dizer sim. E também vai ter a oração que Deus vai falar, isso aqui não convém você ter, isso aqui não convém acontecer, isso aqui não convém porque lá na frente vai acontecer alguma coisa de pior, vai acontecer algo que vai tirar você dos caminhos do Senhor. E aí é a hora que Deus fala não. Por quê? Porque Deus sabe de tudo que é melhor para nós. Sabia? Sabia que a tia Keila já quis muito ter uma coisa. E aí eu fui, eu lutei, eu batalhei, fiz. E aí por causa de uma coisinha, não deu certo. A tia Keila ficou tão triste, a tia Keila ficou tão chateada. Eu falei com Deus e Deus não me deu aquilo que eu queria. Deus falou, esse aqui não, agora não. Mas eu também já entendi que Deus não queria aquilo pra mim, porque Deus tinha algo muito maior pra mim. Então, quando Deus às vezes fala não pra você, é porque Ele tá preparando algo melhor pra você. Ou porque às vezes aquilo lá não vai engrandecer o nome dele na sua vida, tá? Então a gente tem que entender também que a oração tem os tempos de resposta de Deus. Mas mesmo assim, não é por isso que você não vai... Deus não vai me dar isso, Deus não vai deixar acontecer isso. Não é por isso que você vai parar de orar. Aí que você tem que orar, porque você está vendo que você está debaixo da vontade de Deus. Deus está endireitando os nossos caminhos a cada dia na medida que a gente ora, não é? Cada vez que a gente ora, cada vez que a gente fala com Deus, a gente fica mais pertinho de Deus. E grandes coisas Deus faz através da oração, porque a oração, sabe o que é? A oração, ela é a chave da vitória. Olha isso aqui, tem uma porta na sua casa que você tem que enfiar a chave certa para abrir aquela fechadura, não é mesmo? Então, e a chave certa para as nossas vidas é a oração, que é a chave da vitória. A gente tem a liberdade de orar qualquer hora, em qualquer lugar. Se você estiver na escola, tia Keila, na escola eu posso orar? Pode, você pode orar em pensamento, você pode orar quando você estiver indo no banheiro fazendo xixi, falou, Senhor, muito obrigado, Senhor, me ajuda naquela prova que vai ter, Deus me ajuda, eu tô com medo. Deus, Ele ouve a sua oração, mas você tem que crer na oração para o poder subir e o poder descer, você tem que crer. E falando nessa chave da oração, eu vou contar para vocês uma história que está lá no livro de Atos, Atos 12. Isso mesmo, é a história de Pedro, quando Pedro, aconteceu algo muito ruim com Pedro. Naquela época de Jesus já tinha subido, já tinha descido o Espírito Santo, né? E ali Jesus falou para que os seus discípulos continuassem levando a palavra de Deus. Isso mesmo, e Pedro era um discípulo, era um líder. Ele estava cuidando
de muitas pessoas, porque ele estava pregando a palavra. Mas naquela época tinha um rei, e o rei, o nome dele era Herodes, e esse rei não estava gostando nada disso, de Pedro ficar fazendo propaganda da palavra de Deus, fazendo com que as pessoas aceitassem a Jesus. Tinha muita gente que Pedro estava cuidando, inclusive Pedro tinha um grupo ali que sempre estava orando por ele, que eram as pessoas que ele já tinha levado a palavra. E o rei Herodes estava muito bravo com isso, já tinha mandado matar uma pessoa, Tiago, por causa disso. E sabe o que eles fizeram? Ele mandou 16 soldados para prender Pedro. Foi. Pedro, sabe o que aconteceu com Pedro? Soldados vieram, 16 soldados, e levaram Pedro para prisão. Isso mesmo, levaram Pedro para a prisão. E Pedro estava lá preso, com correntes nas mãos, algemas. E aí ele estava lá, enquanto a igreja, as pessoas que ele tinha pregado, as pessoas que estavam com ele, que eram amigos dele, eles estavam o quê? Orando pela vida de Pedro, para que Pedro fosse liberto. Isso mesmo, não tinha como Pedro ser liberto. Pedro ia ser levado a julgamento, e ele ia ser julgado pelo povo para morrer, porque ele estava falando da palavra de Deus. Mas tinha uma igreja, um povo que estava em oração por Pedro. Isso mesmo. E aí eles tinham a chave da vitória, né? Que era o que? Vocês lembram? A oração. Então Pedro estava lá preso, né? E certa noite ele estava dormindo. Era uma noite antes, no outro dia ia acontecer o julgamento de Pedro. E uma noite antes, sabe o que aconteceu? Pedro estava lá dormindo, com soldados em volta dele. Ele estava com correntes, com algemas. Sabe o que aconteceu? Ai, vou falar para vocês. Chegou um anjo, isso mesmo, e tocou no ombro de Pedro e falou para ele: Pedro, levante-se. Quando Pedro levantou, as algemas e as correntes se quebraram. E Pedro falou o anjo falou para ele: Pedro, levanta-se, calça os seus sapatos, veste a sua roupa, coloca a sua capa e me siga. E Pedro fez exatamente o que o anjo falou. E Pedro foi e seguiu o anjo. Só que Pedro não estava entendendo nada. Pedro não falou nada, mas ele foi atrás do anjo. E o anjo foi andando. E Pedro já foi atrás dele. Eles passaram pelo primeiro portão e o portão se abriu. Aí eles passaram pelo soldado. Quando chegou no último portão, que era o portão de ferro, que ia para a rua. Aí quando chegou, o portão estava fechado. E quando eles chegaram, sabe o que aconteceu? O portão se abriu. Pedro ficou assim: o que está acontecendo? Pedro, ele ficou assim, por isso que sabe quando você está meio dormindo, ele achou que estava tendo uma visão, ele não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Mas aí, o portão de ferro abriu e eles passaram. E aí Pedro entendeu que Deus tinha feito um milagre, que Deus enviou o anjo para libertar ele. E ele estava muito feliz. Sabe o que aconteceu? Ele saiu correndo, foi lá na casa de Maria, né? Que a mãe de... Foi lá, e ele saiu correndo, foi lá na casa de Maria. Bateu na porta. E quando de repente veio uma serva que trabalhava lá na casa. É a Rod. A serva, ela reconheceu a voz de Pedro. Pedro pediu para ela abrir a porta. E ela pegou, reconheceu a voz de Pedro. E ficou assim: Pedro, é você? E aí ele falou: sou eu. E ela pegou e saiu correndo. Em vez dela abrir a porta para Pedro, ela ficou tão feliz, tão eufórica, que ela saiu correndo e foi falar para as pessoas que estavam lá na casa. Essas pessoas estavam orando por Pedro. Foi falar: Pedro está lá fora. E eles falaram: como assim, Rod? Como assim? Você tá lelé da cuca. Pedro está preso. Não, ele está lá. E todos foram lá para ver Pedro. E quando viu, realmente era o Pedro.
E Pedro e todos ficaram felizes, porque Deus ouviu a oração da igreja. Esse povo que estava orando lá na casa de Maria, era um povo que estava orando, já tinha muitos dias por Pedro. Esse povo estava orando, falando com Deus, crendo que Deus era que poderia fazer esse milagre, porque eles não poderiam tirar Pedro de lá de outra forma. A única forma de Pedro ser solto era através de um milagre. E eles fizeram o quê? Eles estavam com a chave certa, que era a chave da oração. E eles oraram, mas na oração deles, eles creram que Deus ia fazer um milagre. E foi o que aconteceu. Deus fez um milagre mandando o anjo lá libertar Pedro. Viram, crianças? Que a oração, quando a gente crê, é a chave da vitória, que você pode fazer um milagre, que Deus pode fazer um milagre através da sua oração. Mas, tia Keila, como que eu posso orar? Como que eu posso fazer? Que horas? Como que eu posso fazer? Olha, tem muitas formas da gente orar, sabia? E quando você ora, Deus abre as portas, Deus faz as correntes se quebrarem, sabia? E você, mesmo você que é criança, tem o poder de orar e Deus fazer acontecer. E a tia Keila também vai falar para você outra maneira de orar, através das suas mãos. Eu vou te ensinar agora como que você pode orar para você e para todas as pessoas. E Deus pode fazer grandes milagres, porque Deus, ele é poderoso. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe de todas as coisas e ele é poderoso para fazer tudo. Sabia? Que a nossa mão, através da nossa mão, você pode fazer uma oração e alcançar muitas vidas. Isso mesmo. Primeiro você vai orar por você, no dedo mindinho. O dedo mindinho significa nós. Nós somos tão pequenininhos, né? Mas Deus, ele quer nos abençoar, ele habita em nós. E você pode primeiro orar por você, Senhor. Muito obrigado por tudo. Senhor, me perdoa os meus erros, as minhas falhas, os pecados que eu cometo. E você faz oração pedindo perdão para Deus. Senhor, me ajuda, me abençoa. Apresenta tudo o que você quer para Deus e agradece. E aqui esse dedo, o dedo anelar, que ele é um dedinho fraco, você vai orar, sabe por quem? Pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas da sua família, por um amiguinho que está doente, por o papai também que pode estar doente, ou a mamãe, tá? Você pode orar aqui, ó, pelos enfermos, é o dedo anelar. E o terceiro dedo, que é o maior dedo de todos, você vai orar pelas autoridades, pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelas autoridades que cuidam do país. E o dedo indicador você vai orar pelo quê? Pela igreja, pelos pastores, pelas professoras, aquelas pessoas que falam do amor de Deus para você, tá? Você pode orar pela sua professora da escola dominical, pela sua professora da salinha à noite, para o pastor, para a pastora, para todos da igreja. E aqui, que é o dedo que é mais próximo do coração, que é o polegar, olha só. Você vai orar por sua família e pelos seus amigos. Você vai apresentar eles para Deus. E Deus vai fazer grandes milagres na vida de todos através da sua oração. Então, crianças, é isso. Lembre que nós temos que ter o nosso tempo de oração com Deus. E através desse tempo, uma dedicação, uma leitura da palavra, com muita fé, crer naquilo que Deus pode fazer, que é o milagre, né? Que Deus pode fazer. E assim, Deus vai fazer grandes coisas através da sua oração. Lembra da igreja, das pessoas que oraram por Pedro? Pedro estava preso e o anjo veio e libertou através de quê? Se as pessoas não estivessem orando, Deus não tinha enviado o anjo lá. E vai saber se Pedro ia morrer. Pedro ia a julgamento e Pedro ia morrer. O rei ia mandar matar ele, porque ele estava preso para morrer. Mas Deus ouviu a oração das pessoas que estavam lá orando por ele, da igreja. Então, Deus ouve essa oração. Basta crer, orar com fé. Amém? É isso, galera. Viu? O vídeo ficou grande, mas compensa, vale muito a pena. Tá? Já vou encerrar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o vídeo aí, acho que vai ser uns 2 vídeos para ensinando os materiais, ok? E espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, faça a sua inscrição e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!